Aí você está aí pensando, pô, eu estou mais de 40 anos, né, já estou fora do mercado de trabalho, desenvolvimento e tal, sem se tocar que lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, o cara vai contratar remoto, ele não quer saber que idade você tem, ele quer saber se você consegue entregar o produto. Às vezes ele nem vai ver a sua cara, porque não vai nem fazer uma entrevista via Skype, você só vai conversar com ele via chat, por exemplo. E aí você deixa de trabalhar com um cara que está acostumado de repente a olhar para o mercado dele e saber que para ele ter um desenvolvedor lá, ele vai ter que pagar 40 mil reais por mês, por exemplo. Sênior aí na faixa etária acima de 35, 40 anos, eu nessa faixa etária, tenho 44, sei que normalmente a gente não assiste conteúdo aí com o foco específico, no nosso perfil, mas antes de explicar ou falar o que é que eu tenho que falar para você, eu tenho que explicar aqui, na verdade, o porquê eu estou fazendo esse vídeo. Já há alguns meses eu comecei a compartilhar conhecimento baseado na minha experiência trabalhando como desenvolvedor para startups no exterior. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui recebendo feedback, conversando com várias pessoas, e um dos perfis que entraram em contato comigo, fizeram perguntas e tal, e tiraram dúvida, eram pessoas que estavam começando na área, queriam saber como é que fazia para começar a programar e tal, não necessariamente o nosso perfil de pessoas mais experientes, com 15, 20 anos de carreira. Então eu fiz conteúdo especificamente para quem estava começando, fiz um vídeo dando dicas para quem está iniciando, seja começando, ou não tem nenhuma experiência em programação, ou para quem está já programando e é considerado aí um desenvolvedor júnior, como é que ela pode evoluir. Só que nesse meio tempo, eu recebi alguns contatos de pessoas com questionamentos, comentários que eu não estava esperando, coisa do tipo pessoas que já desenvolviam há mais de 10 ou 15 anos atrás e saíram da área, por exemplo, e estavam querendo voltar. E um outro perfil que chamou muito a minha atenção também eram desenvolvedores sênior concursados que estavam preocupados com a questão da privatização das empresas onde eles trabalham, que realmente era uma coisa que eu não estava esperando, os comentários ou a preocupação em relação a isso. E aí, baseado na minha experiência, resolvi começar a compartilhar informações nesse sentido. Então, para você que é desenvolvedor sênior, seja nesses dois contextos, de alguém que está buscando aí melhorar a renda, ou voltar para a área técnica, ou você é concursado e está preocupado com o futuro da sua carreira, por uma questão de privatização, ou simplesmente realmente quer aí adicionar mais um trabalho adicional aí em paralelo com o que você está fazendo, ou você quer realmente mudar de onde você está para um outro formato profissional, o meu objetivo é exatamente esse, compartilhar com você também um pouco da minha experiência mais focada na sua realidade. Por que eu digo mais focada na sua realidade? Porque realmente para quem já é concursado, ou já é sênior, é muito diferente da expectativa profissional, da experiência profissional em termos de relação de trabalho, em relação de expectativa de ganhos de quem, por exemplo, está começando. Muita gente acha que o trabalho remoto ele é basicamente um bico que seria para coisa de estudante, ou aquele designer que faz algum trabalho no final de semana e alguma coisa assim. Quando eu já recebi feedback de pessoas me dizendo que eu não imaginava que dava para viver de verdade de trabalho remoto. E aqui meu objetivo é exatamente compartilhar essas informações, e dizer que sim, é possível você manter uma carreira de trabalho remoto, com home office, com cliente no exterior, de forma sustentável, em que você tenha aí um pouco mais de domínio em relação ao seu futuro profissional. Então, falando, por exemplo, de pessoas que são hoje concursadas, você tanto pode estar olhando para esse tipo de coisa, esse tipo de oportunidade, como uma forma em que você pode
de um ponto de vista, está começando a trabalhar, né, em um horário paralelo, né, como um freelancer ali, um trabalho adicional, né, você vai ter o seu trabalho normal, né, de turno de trabalho como profissional aí do Estado, e você pode, no caso, em um horário paralelo, você trabalhar aí com um cliente aí do exterior. Óbvio que existe toda uma preocupação, né, da questão de dedicação exclusiva, né, de questões contratuais que aí dependem, né, de qual é o seu contrato de trabalho, né, mas eu não sou especialista na área jurídica, nada disso, mas eu tenho já visto pessoas que juridicamente embasadas conseguem trabalhar aí, manter em paralelo o seu trabalho aí como uma pessoa, como um funcionário do Estado e como um trabalho aí privado, né? Esquecendo aí a possibilidade, por exemplo, de ser dono de uma empresa. Isso a gente sabe que não é algo que o funcionário público pode fazer, mas, por exemplo, ele pode tá trabalhando, né, ou ser sócio, por exemplo, de uma empresa onde ele não é o sócio aí majoritário, né, o sócio gestor, na verdade, né, nem majoritário, ele não pode ser o sócio administrador da empresa. E no caso do trabalho freelancer, muitas pessoas acham, né, ou me perguntam, tem que ser pessoa jurídica? Não, você não precisa ser pessoa jurídica para trabalhar com clientes do exterior, né, você não vai necessariamente emitir nota fiscal, até porque o cliente no exterior, né, ele não, para ele o conceito do CNPJ nacional, né, não faz muita diferença, né, para ele o foco dele é ter o resultado do trabalho, né. Agora, óbvio, né, que o fato de você não estar emitindo uma nota fiscal, né, não quer dizer que você não vai estar pagando imposto. Você vai pagar imposto de forma normal, né, indicando que você recebeu como pessoa jurídica, né, mas você vai poder estar conciliando aí o seu trabalho atual com alguma outra atividade. Uma outra possibilidade é você estar analisando, né, ou verificando aí opções caso venha a acontecer alguma coisa com a sua carreira. Então, nesse caso, você não iria, né, você não se preocuparia, não estaria focado em tocar nada em paralelo. Você seria mais uma coisa de plano B, do tipo, ok, o que é que acontece de hoje para amanhã, né, caso saiam várias pessoas da empresa simultaneamente, né? Porque uma coisa é você sair, né, de forma isolada, né, de um emprego do Estado, né, para o mercado privado, né, e você buscar uma vaga, e outra coisa é você sair junto com diversas pessoas, né, em que essas pessoas chegam todas ao mesmo tempo no mercado, né, em que eventualmente pode gerar algum tipo de saturação, né, momentânea. A gente sabe que eventualmente o mercado absorve, né, mas não necessariamente logo num primeiro momento. Então você pode estar olhando para o trabalho remoto como uma espécie de plano B, né? Você não vai envolver, né, ou intercalar o seu trabalho atual com o trabalho remoto, mas você já começa a pesquisar, entender como é que funciona, caso você tenha necessidade, né, faça não por opção, né, simplesmente, mas por uma necessidade realmente, né, de buscar uma forma de renda aí, diferente da atual. Então essa é uma opção, você começar a entender como é que você prospecta clientes no exterior, né, como é que você recebe dinheiro, como é que você faz as conversões, né, como é que é a dinâmica, por exemplo, que é diferente para você que está aí trabalhando com um cliente, né, de grande porte, você de repente trabalhar com uma startup que tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Então são áreas, né, de atuação um pouco distintas, apesar de ser o mesmo segmento, né, tecnologia em geral, né, mas a dinâmica, né, de uma grande empresa é bem diferente da dinâmica de uma pequena empresa ou de uma startup. Então são esse tipo de coisa que você tem que estar avaliando. Como que eu, por exemplo, eu lido com a parte de prospecção, né? Como é que eu lido com o cliente, eu preciso escrever um contrato, como é que eu escrevo uma proposta. Então tudo isso que a gente, como técnico, não está acostumado a fazer, né? Porque a gente, em geral, a gente foca na área técnica, você precisa começar a olhar
o que é que você precisa saber, o que é que você precisa entender para conseguir esses clientes. Isso caso, óbvio, você vá prospectar os clientes sozinho, né? Porque uma possibilidade é você estar em contato aí com uma agência, né? Seja no Brasil ou no exterior, em que a agência faz a prospecção dos clientes, né? Uma agência online, digital, e aí ela simplesmente está repassando aí o trabalho, né, para você como alguém que está atuando através da agência. Então isso é importante você entender que existe também essa outra possibilidade de dinâmica de trabalho, né? E aí, falando novamente da pessoa que já foi um desenvolvedor, né, 10, 15, 20 anos atrás, e está voltando aí para a área, né, tá buscando aí retornar, né, também é interessante avaliar essa coisa do trabalho remoto como uma opção para você, né? É o mesmo conceito, né, é a mesma ideia de quem está começando, é você abrir a sua mente para você entender que o mercado nacional não é a única opção, né, de mercado para você trabalhar. Se você fosse, por exemplo, um médico, né, um advogado, né, já é um pouco mais difícil você atuar né, no mercado internacional, mas para a gente que é da área de desenvolvimento de sistemas, isso é muito mais comum até do que que nós brasileiros imaginamos, né? No exterior é muito mais comum, por exemplo, países menores, né, você pode olhar a Finlândia, Israel, Suécia, etc., né, que não tem o porte do Brasil, é muito mais comum eles estarem olhando para o mercado externo, né, e principalmente também países da Europa, né, que a proximidade é maior, então você está atuando com um cliente de outro país, é muito mais comum. Aqui no Brasil, como o Brasil é muito grande, né, existe uma questão cultural, né, tanto em relação ao porte do país, quanto em relação à língua da gente, né, pelo fato da gente falar português, então já cria um pouco da barreira, né, com outros países, né, como Estados Unidos, etc., porque não é a nossa língua nativa, né, e aí eu não estou falando de questão individual, né, de uma pessoa a outra, que você pode dizer, não, mas eu falo inglês, né, eu estou falando aqui da população brasileira, né, da população de trabalho que poderia estar trabalhando com um cliente no exterior, né, e principalmente no foco específico de desenvolvimento de software. Não faz parte da nossa cultura prospectar, né, ou pensar que a gente pode estar trabalhando ou criando uma empresa, né, ou ter clientes no exterior. Então o primeiro ponto é exatamente esse, começar a pensar e analisar sobre isso, começar a pesquisar, se aprofundar no assunto, né, entender que isso é possível, e aí a partir do momento que você entende que isso é possível, a partir do momento que você entende quais as motivações para você fazer isso, aí sim você vai buscar, né, as técnicas, os processos de como você vai fazer. Mas acho que o primeiro passo é exatamente esse aqui, né, deixar claro para você que essa é uma opção profissional, né, que você pode estar olhando, porque se você não subentende, né, se você não entende que isso é uma opção que é aplicável a você, você praticamente não vai nem procurar saber mais, né, ou tentar se aprofundar no assunto. Você vai assumir que aquilo não se aplica, né, para a sua realidade, né, seja porque eu sou funcionário público, porque eu estou muito velho, porque qualquer motivo eu estou desatualizado, o que seja, né, e você de repente não sabe que existe toda uma gama de oportunidades, né, de vagas técnicas e não técnicas, então é importante entender que existem também vagas não técnicas, né, de trabalhos de curto e longo prazo, né, porque às vezes as pessoas acham também que são só trabalhos de curto prazo, não existem trabalhos de longo prazo. Pessoalmente eu já tive clientes com 2 anos e meio, né, de trabalho remoto ininterrupto. Então, assim, para esclarecer que não é só a coisa do trabalho de final de semana, né, e também a questão da remuneração, né? Também o freelancer não é aquela coisa do cliente que está só buscando pagar o mínimo possível. Você tem toda variação aí de remuneração, né? Seja, óbvio, o cliente que ele está buscando ali pagar um menor preço, e outros clientes não, eles não estão tão preocupados com o preço, estão preocupados com a qualidade, né, do seu trabalho, né? E em alguns casos, às vezes nem isso, nem uma preocupação tão grande com o seu nível de qualidade técnica, porque é outra barreira que às vezes
acontece muitas. Eu não sei o suficiente para competir no mercado internacional, como se as pessoas que estivessem submetendo para vagas fossem sempre, né, o topo da qualidade do desenvolvimento de software mundial. Não é isso que acontece, né? São pessoas normais como você, né, que têm as suas falhas de conhecimento. Então, eventualmente, tem clientes que estão focados às vezes no relacionamento com você ou em perceber, por exemplo, que você é alguém confiável, né? E que se você tem alguma deficiência técnica, você vai, à medida do tempo, você vai suprir aquilo ali, mas o ponto principal é garantir, por exemplo, que você não vai desaparecer de uma hora para outra. Então, para alguns clientes, isso é importante. Me aconteceu várias vezes de eu ter clientes em que, quando eu iniciei no projeto, né, ele tinha sido deixado por algum profissional anterior, o profissional resolveu sair, seja porque resolveu uma proposta melhor, né, ou seja porque não quis mais trabalhar no projeto e acabou deixando o cliente na mão. Então, nesse caso, a principal preocupação do cliente nesse cenário específico era que a pessoa que ele estava trazendo para o projeto fosse uma pessoa confiável, né? Óbvio que se espera um mínimo de conhecimento técnico para resolver os problemas, mas a excelência técnica, né, acima de qualquer coisa, não era o mais importante, porque não adiantava nada a pessoa ter uma excelência técnica e de repente sair novamente e deixar o cliente na mão uma segunda vez, né? Isso aí não era o que o cliente estava buscando. Então, acho que isso já ajuda você a entender um pouco mais, né? Eu já fiz alguns vídeos explicando como prospectar clientes, né? Como trabalhar, que plataforma utilizar. Eu vou fazer novos vídeos em relação a isso, mas esse vídeo aqui é basicamente, né, um resumo da história. É dizer, olha, existe um mercado em que você, né, desenvolvedor sênior, acima de 35, 40 anos, pode sim estar atuando, né? E pesquise mais sobre isso, acompanhe esses vídeos que eu venho fazendo. Se você tem alguma dúvida específica, né, que se aplica a você, que você de repente acha, né, que o seu perfil é de alguma forma diferente, né, ou que tem alguma coisa que lhe impeça, né, de seguir nessa área, né, nesse ramo aí, então deixe o seu comentário aqui, né, mande a sua mensagem, né? E óbvio, aproveite, compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com esse tipo de conteúdo, e se inscreva, né, para que você vá recebendo notificações dos novos conteúdos que eu vou estar criando, né, tanto para você quanto para pessoas com perfis semelhantes. Meu objetivo, no final das contas, é estar ajudando pessoas dos diversos perfis, seja quem já está começando, né, quem já está atuando na área, né, há pouco tempo, há muito tempo. No final das contas, existe espaço para todo mundo e cada perfil tem o seu tipo de dúvida, né, o seu tempo de entendimento, a sua bagagem profissional, mas aos poucos a gente vai conversando, tirando as dúvidas e ajudando todo mundo a evoluir junto, que no final das contas é o que importa. Então é isso. Curta, compartilhe, ative as notificações, compartilhe com quem você acredita que realmente pode você pode estar agregando valor para alguém compartilhando esse conteúdo, né? E aguarde o próximo conteúdo.